Há uma grande confusão nessa ideia da espiritualidade. Qual será a verdade sobre esse contato com esta realidade? Porque observe uma coisa aqui: aquilo que estamos dando o nome de espiritualidade, geralmente, nós estamos confundindo todo tipo de experiências extrafísicas ou incomuns ou misteriosas ou estranhas, como, por exemplo, as experiências esotéricas ou místicas, como a verdade da espiritualidade. Para nós, isso representa a espiritualidade. Aqui nós temos usado essa expressão, investigado com você e colocado de uma forma diferente. Para nós, esta questão desse contato com a realidade é o contato com a espiritualidade. A realidade é a verdade. Essa única verdade, que é esta realidade, é a espiritualidade. Isso não é algo que você, a partir de uma experiência, realiza, toma ciência, apreende, compreende. É a verdade, é a realidade, é a ciência do seu ser, sua natureza essencial é a verdade desta realidade. Isso é espiritualidade. Uma vez assumido o fim da ilusão, a ciência da vida como ela é, como ela acontece, temos a presença da espiritualidade. Não é alguém sendo espiritual, não é alguém se espiritualizando, não é alguém tendo experiências esotéricas, místicas, estranhas, extrafísicas. Tudo isso ainda é parte daquilo que pode ser, por mais estranho que pareça, ainda identificado e reconhecido pelo pensamento. Então nós precisamos primeiro compreender aqui essa questão do pensamento, para de fato ter uma aproximação da verdade da espiritualidade. Porque aquilo que é real está além do pensamento. A realidade, que é esta verdade espiritual, não é algo que o pensamento acessa, que o pensamento alcança, que o pensamento reconhece. E por que isso é impossível para ele? Porque o pensamento lida com lembranças, com memórias, com imagens, com símbolos, com representações que vêm do passado. Não existe nenhum pensamento que esteja livre do passado. Todo pensamento está atrelado diretamente a um quadro, representação, imagem, sensação, experiência de memória, de lembrança, de recordação e, portanto, do passado.
A realidade, a verdade, a espiritualidade não pode ser alcançada por uma descrição. Toda essa descrição é a descrição do pensamento. Através de símbolos, imagens, lembranças, recordações, experiências, memórias do passado. Portanto, o contato com a espiritualidade é o contato com a beleza da vida atemporal, da vida indescritível, inominável. Não é possível alguém assumir a espiritualidade. Exatamente porque a verdade da espiritualidade, a verdade desta ciência da vida atemporal, ela está presente quando não existe o eu, quando não existe o passado, quando não existe esse alguém. Quando o pensamento não está, nós temos a presença da verdade divina. Apenas a realidade de Deus é espiritual. Tudo mais que podemos descrever, nos lembrar, recordar, manter como uma experiência para alguém que viveu, para alguém que está presente vivendo, tudo isso ainda está dentro da limitação, ainda está dentro desse círculo do conhecido, que é o círculo do pensamento. A verdade, que é esta realidade daquilo que é a realidade espiritual, da verdade da espiritualidade, é a presença deste ser. Aqui se trata da natureza de Deus. Essa natureza divina é a natureza deste ser. Você, em sua realidade, você, nesta verdade divina, é a verdade de Deus. Não a pessoa, não esse mim, não esse alguém, mas a realidade presente aqui e agora, quando o eu não está, quando a pessoa não está, quando o ego não está. Por isso nós precisamos compreender o que é viver a vida sem o modelo do pensamento. Sem o modelo do pensamento, lidar com pensamentos de uma forma prática, simples, direta e objetiva na vida. Para assuntos bem práticos, você precisa do pensamento para ter a ciência de um dado conhecimento técnico. Falar uma língua, escrever, conhecer a técnica para dirigir um carro, para trabalhar com computadores, ou qualquer uma outra atividade técnica, científica. De uma forma simples e direta, o pensamento se faz necessário. Mas o pensamento, quando ele entra no terreno psicológico, ele alimenta a ilusão de uma identidade presente que se vê separada da própria vida. Essa entidade é o eu, é esse mim, é o ego, é esta pessoa. Nós precisamos descobrir a vida acontecendo nesse instante, sem o pensamento, sem esse padrão, sem esse formato, sem esse modelo de pensamento psicológico.
Portanto, o seu contato com a vida não será o contato a partir desse você. E esta imagem que o pensamento construiu sobre quem você é. O pensamento construiu uma imagem sobre quem você é. Como é uma imagem construída pelo pensamento, esta autoimagem e você. Você e essa autoimagem é parte de uma ideia, de um conceito, é parte de uma imaginação, algo que se estabeleceu em nós como sendo a verdade sobre quem nós somos. No entanto, estamos diante de algo ilusório, que não é real. Isso está assumindo nossas vidas. Esta ilusão particularizou esta vida desse mim e assumiu essa vida. Portanto, essa vida, essa nossa vida, é a ilusória vida de uma identidade que se vê separada da realidade da vida, da verdade da vida, onde está presente a ciência de Deus, a real espiritualidade. O nosso enfoque aqui consiste em trabalharmos o fim da autoimagem, o fim desta identidade ilusória que o pensamento estabeleceu em nós como sendo nós mesmos. Portanto, o real encontro com Deus é a ciência da descoberta de Deus. Você não vai se encontrar com Deus, você vai tomar ciência dessa descoberta. A descoberta sobre sua real natureza, sobre a verdade que você é, sobre a verdade que você traz. Este momento é o momento desse encontro com a realidade divina. Este momento é o momento de encontro com essa descoberta, que é a descoberta da verdade de Deus. A vida é amor, beleza, liberdade, felicidade. Quando a ilusão não está mais presente, quando essa estrutura organizada, estruturada, montada, estabelecida, firmada pelo pensamento, não está mais presente. Esta ego-identidade, esta ilusória identidade, esse sentido de alguém presente, lidando com outras pessoas, lidando com a vida, lidando com situações, lidando com experiências. Observe que todo esse movimento é o próprio movimento do pensamento que vem do passado. Tudo que você reconhece, reconhece a partir do pensamento. E toda ideia que você tem sobre si mesmo está dentro do pensamento. Toda ideia que você faz sobre o outro, sobre a vida, e sobre esta realidade divina, sobre esta verdade espiritual. Portanto, é parte do pensamento a construção de ideias sobre tudo. Essas ideias são apenas sugestões de imagens que o pensamento construiu. Não estamos lidando com a realidade quando estamos lidando com o pensamento. Estamos lidando com a verdade das ideias, das imagens, algo que vem do passado, algo que nasce de experiências
que alimentam e sustentam a continuidade da pessoa, desse mim. A real forma da aproximação da espiritualidade, da ciência da real espiritualidade, da verdadeira espiritualidade, desta ciência de Deus, consiste na arte, na descoberta da meditação. Então, nós precisamos compreender essa questão do pensamento, perceber a limitação da presença do pensamento para irmos além dele. A compreensão da meditação é a vida se mostrando livre desse padrão, que é o padrão do pensamento. É quando, nesse encontro com o momento presente, podemos lidar com a presença do pensamento de uma forma livre. É isso que nós temos chamado aqui de pensar. Nós não sabemos o que é o pensar. Nós temos uma forma de pensamento já programada, acontecendo em nós. A sociedade, a cultura, a visão do mundo que nós recebemos, incluindo a presença da propaganda, da forma como todos se posicionam com experiências, nós estamos apenas duplicando isso, repetindo isso. Essa é uma forma programada de pensar. Algo que nos foi dado. Nós não sabemos o que é o pensar. A beleza desse encontro com a vida nesse instante requer a presença do pensar. E o pensar está presente quando estamos livres do pensamento. Livres desta condução de uma identidade presente, que é o pensador. Tendo pensamentos, ou acreditando, está no controle, nesse ter pensamentos, nesse realizar coisas a partir do pensamento. Assim, os sentimentos presentes, a partir deste pensador, deste elemento que se vê como o elemento que está no sentir. A presença dos pensamentos a partir desse elemento que se vê como sendo o pensador, que tem pensamentos. Veja, estamos diante de algo completamente equivocado, ilusório. Isso está presente porque não temos a ciência do pensar. O que é o pensar? O pensar é lidar com esse instante sem o passado. É lidar com esse momento sem o modelo do pensador, sem o modelo do pensamento. É atender a vida nesse instante, com inteligência, com clareza, lucidez, liberdade. A vida acontece de uma forma real, livre, em graça, beleza, amor, inteligência, quando temos a presença da meditação. Com a presença da meditação, temos a verdade do pensar, temos a verdade do sentir, a verdade de atuar na vida a partir desta realidade, desta visão real espiritual. Não existe mais o sentido do eu, do ego. Não existe mais esse modelo da autoimagem. Temos a presença da realidade divina, a presença deste ser, aquilo que é você em sua natureza essencial. É isto que estamos aqui com você, aprofundando nesses encontros, trabalhando com você.
Alguns chamam isso de o despertar da consciência, ou iluminação espiritual. É a ciência da vida, é a ciência da verdadeira espiritualidade. É a ciência deste contato, ou desta real comunhão com Deus. Não é você e Deus, é esta realidade de Deus, assumindo completamente a vida. Não há mais esta particular vida, esta vida do eu, esta vida do ego, esta vida da pessoa. Portanto, esses encontros que nós temos aqui nos finais de semana, sábado e domingo, são 2 dias juntos, de uma forma online. Nós estamos trabalhando isso com você. Quero deixar aqui com você esse convite. Você tem aqui na descrição do vídeo o nosso link para participar desses encontros online. Fora esses encontros, nós temos encontros presenciais e também retiros. Se isso é algo que faz algum sentido para você, já fica aqui um convite. Já deixa o seu like, se inscreve no canal, coloca aqui no comentário. Sim, isso faz sentido. Ok? E a gente se vê. Valeu pelo encontro e até a próxima. O que é esta espiritualidade? A realidade do seu ser é a realidade de Deus? Isso é algo verdadeiramente espiritual? Mas isso que é verdadeiramente espiritual é algo muito natural?